sociedade contemporânea está assente na eletrificação do sistema. Habituamo-nos a carregar em botões e a ligar a tomadas para termos acesso instantâneo à energia elétrica. Quando isso não acontece, a vulnerabilidade social e económica fica exposta. Apesar das falhas na rede de abastecimento elétrico não serem frequentes, os impactos são avassaladores. Não há memória de um apagão desta grandeza em Portugal. Há 8h30 que o país está sem eletricidade. E as autoridades... No dia 28 de abril de 2025, às 11h33, Portugal testemunhou pela primeira vez uma falha total no abastecimento de eletricidade. O incidente teve origem em Espanha e deixou o território continental da Península Ibérica sem luz durante aproximadamente 10 horas. Em Portugal, às 0h22, o processo de restauração da rede elétrica de transporte ficou oficialmente concluído. Para o bem e para o mal, nós estamos ligados ao sistema elétrico espanhol. Portanto, se o sistema elétrico espanhol cair, nós caímos. Aliás, poucos milissegundos cortaram imediatamente as ligações à Espanha, mesmo assim ele propagou-se. E só não se propagou à Europa toda porque temos baixa interligação com a França, se não tinha sido um blackout total. O que eles dizem é, desligaram-se 2.200 megawatts entre Andaluzia e a Extremadura, em Espanha. E esses 2.200 megawatts não se conseguiram segurar. Agora, porquê? Quem? Como e quando, isso não está conhecido. Só no dia 28 de outubro é que há um compromisso de entregar esse relatório. Isso não é magia negra, é um problema de engenharia simples. Eu tenho que desenhar um sistema hoje que, em vez de ter um ponto de geração e milhares ou milhões de pontos de consumo, eu tenho centenas ou milhares de pontos de geração e tenho milhões de pontos de consumo. Este sistema elétrico é muito mais resiliente, tem muito mais equilíbrio entre consumo e produção locais e, portanto, é neste sentido que nós temos que avançar. O sistema elétrico é composto por milhares de elementos de geração e transmissão de energia. Depois, a eletricidade é transportada pela rede de alta tensão e distribuída aos milhões de pontos consumidores pela rede de baixa tensão. Durante o processo, o sistema tem de estar num equilíbrio quase perfeito. Para isso, a frequência, que é o batimento cardíaco da rede elétrica, tem de rondar os 50 Hz. A potência gerada e a potência consumida tem que ser sempre a mesma a cada milissegundo. Sempre que eu tenho mais geração ou tenho mais consumo do que a geração que está disponível, o sistema entra em oscilações. Ou seja, ou eu tenho tensão a mais ou a frequência cai. E então é preciso haver sistemas de controlo que vão garantir esse equilíbrio. Como é que isso se faz? Por exemplo, se o consumo aumentar, isso significa que tem que haver um aumento da produção. Como é que se garante esse aumento da produção? Por exemplo, aumentando o volume de água que vai entrar nas turbinas das máquinas de uma central hidroelétrica. No dia do apagão, as notícias falsas circularam à velocidade da luz. Nos breves momentos em que a internet estava operacional, as redes sociais encheram-se de publicações a acusar a intermitência da energia solar e eólica como a culpada pela quebra de energia. A fonte de energia não tem qualquer responsabilidade sobre eu ter ou não um pico de tensão, ter ou não uma queda de frequência. Apesar de nós termos volatilidade de geração instantânea com fontes renováveis, nós estamos sempre a trabalhar numa lógica em que estamos abaixo do limite, ou seja, eu não estou perto do precipício, não é? Aliás, nós já tivemos dias em que tivemos muito mais incorporação de renováveis, quer em Portugal, quer em Espanha, do que naquele dia precisamente. Agora, pode ter havido um erro de gestão do sistema elétrico? Pode, mas estamos longe de saber exatamente qual foi. Tem que haver um equilíbrio que deve ser feito com máquinas que são despacháveis. Mas pode não necessariamente ser uma geração hídrica ou térmica, pode ser, por exemplo, recorrer a sistemas de armazenamento de energia, baterias ou centrais hidroelétricas reversíveis. No caso de uma falha energética, nem todas as pessoas vão viver da mesma forma. Há quem tenha em casa um sistema elétrico autónomo, em que permite continuar a ter acesso à eletricidade sem depender da rede pública. No entanto, não basta ter painéis solares instalados na habitação.
precisamos de introduzir mais um fator, que é a bateria. Mas isso não chega, porque ao termos a bateria e querermos a autonomia mesmo em caso de apagão, então precisamos que o nosso inversor seja um inversor específico, um inversor híbrido, que consegue ele próprio fazer a onda de tensão, mesmo que não exista a onda de tensão do lado da rede. E depois precisamos de um quadro elétrico que basicamente o que faz é, em caso de apagão, ele percebe que está a haver um apagão, não há energia da rede, e o que faz é abre a rede, portanto, no sentido em que fica a casa isolada, e a partir do momento em que a casa está isolada, então dá indicação ao inversor para voltar a colocar tensão só para a casa. Se nós estivermos a dimensionar para um momento médio do ano, digamos assim, estamos a falar de qualquer coisa que pode rondar entre os 6 e os 10 mil euros, dependendo de quão abastecidos nós queiramos estar em termos dessa bateria. Hoje em dia, durante o verão, uma bateria relativamente pequena, 6 kWh, consegue-nos preencher todo o nosso consumo noturno até voltarmos a ter sol para carregar. Durante o inverno, com os dias mais curtos, obviamente temos mais horas de necessidade de bateria, ao mesmo tempo temos mais necessidade de energia para dentro da casa por causa de aquecermos a casa, portanto isso será manifestamente insuficiente. O preço das baterias só vai descer nos próximos anos, é isso que vamos assistir. Aliás, temos assistido nos últimos anos, houve uma descida dos custos das baterias, portanto, ou seja, vai ser possível qualquer consumidor, inclusive o consumidor doméstico, fazer esses investimentos. Aliás, já o é, não é? Só que ainda é caro. O que vamos ver tendencialmente é uma redução do consumo, não é? Porque obviamente passa a ser suprido também localmente. E nesses casos é menos um problema, tendencialmente, em que o sistema tem de calcular. É claro que não é redução para zero, mas essa redução da necessidade de energia para aquele local acaba por ajudar a aliviar a rede local. Este sistema está a funcionar constantemente. No caso dos painéis solares gerarem excesso de produção, essa energia vai alimentar a bateria. Quando a carga está completa, a eletricidade a mais passa a ser injetada na rede. O licenciamento deste mecanismo é feito diretamente no site da DGEC. Quando estamos a falar de criar esta resiliência em caso de apagão, estamos sempre a falar a um nível muito local, atrás do contador. Isto é, numa casa, ter o sistema necessário para abastecer essa casa. Se estivermos a falar de indústrias, idem. Quando estamos a falar de comunidades de energia, por exemplo, o caso é muito diferente. Desde que a rede que está a ser utilizada seja seccionável, se pudermos cortar, então pode ser uma solução. Isto significa que, nas casas, eu posso cortar a energia à entrada e então, a partir daí, posso abastecer a casa. Apesar disso, devo dizer que apagões são raros. Apagões a durarem mais do que minutos são raríssimos. Portanto, todas estas coisas também têm de ser ponderadas quando estamos a pensar num modelo de negócio inerente à compra deste tipo de equipamento, não é? E à sua manutenção. E os próprios operadores do sistema têm que se dotar de equipamentos de medição e de sincronização, mais uma vez, porque a dada altura podem aparecer ilhas elétricas, essas ilhas têm de ser sincronizadas e isso são equipamentos mais caros para os operadores do sistema e, portanto, essas soluções não são adotadas. Portanto, o que é que nós podíamos pensar? Que realmente, em certas instalações elétricas, dada as exigências de continuidade de serviço que lhes são impostas, estamos a pensar em hospitais, estamos a pensar em certas unidades industriais que têm processos produtivos que são críticos, portanto, tudo aquilo que nós tivéssemos associados a cargas críticas, podíamos pensar que isso podia ser feito.
Os recursos energéticos do subsolo estão associados aos combustíveis fósseis. No entanto, as águas sulfúricas, ou seja, as águas subterrâneas ricas em composto de enxofre, podem ser uma pista para fontes de energia renováveis. A Sinergeo está a investigar este potencial na região do Minho e da Beira Baixa. Por um lado, essa caracterização permite-nos definir as estruturas em profundidade condutoras de calor e eventualmente passíveis de compaginar a produção de eletricidade por fonte geotérmica. O estudo desses fluidos poder-nos auxiliar ou poder-nos ajudar a tirar ilações sobre um potencial aproveitável, potencial químico, como existe em alguns pontos da Europa, nomeadamente com o lítio e outros metais. E depois também a questão do hidrogênio geológico, que nós temos já alguns indícios bastante fortes da presença de fluxos de hidrogênio nesta região. Nós sabemos que esse hidrogênio é formado a partir da reação de elementos ferromagnesianos, elementos no manto, digamos assim. Ora, esse gás, para escapar, precisa de um circuito que permita ascender. Há duas formas: ou é consumido quimicamente e dá origem a este tipo de águas sulfúreas, não é? Temos espécies químicas que vão capturar o hidrogênio, ou então, nessa câmara de reação em profundidade, há uma parte que é captada pelo sistema das águas sulfúreas e a outra que se escapa. Por isso eles estão relacionados, mas estão distantes entre si. O aproveitamento do hidrogênio geológico enquanto fonte de energia de baixo carbono está ainda na fase de ciência de base. Este gás tem uma densidade energética 3 vezes superior à gasolina e 2,5 vezes superior ao gás natural, ou seja, armazena muita energia em pouco peso. Por sua vez, a energia geotérmica tem sido usada para o aquecimento do ambiente e de estufas em Portugal continental e para a produção de eletricidade no arquipélago dos Açores. Admitindo que tenha sido feita toda a campanha de prospecção, teria que ser feita a execução do furo. Depois de feito o furo, é preciso medir se de facto o recurso compensa a sua exploração, não é? Ou seja, se temos a pressão, se temos a temperatura, se temos o quimismo adequado. E aí é feita uma central de aproveitamento geotérmico. E depois o aproveitamento do recurso é feito sob a forma de distribuição de calor. Se conseguíssemos o objetivo final, que seria a geração de eletricidade, aí sim seria uma fonte de energia, digamos, bastante inovadora e que conseguiria dar resposta a muitas das dificuldades que agora temos, não é? Nomeadamente a intermitência e, sobretudo, a dependência externa. Quando há uma falha total na distribuição de eletricidade, o operador da rede elétrica ordena a reposição de serviço. As duas centrais, com arranque autónomo, a Tapada do Outeiro e a de Castelo de Bode, começaram a operar sem haver consumo de energia na rede. Depois o que se faz é energizar a rede elétrica que lhe está vizinha e progressivamente vão-se ligando cargas sobre essa rede, muito devagar, com pequenos passos, porque se os passos forem muito grandes, se as variações de carga forem muito grandes, o sistema afunda novamente. Portanto, então, todo este processo é um processo muito lento. Faz-se com passos muito pequeninos, de 5 megawatts, 10 megawatts, portanto, até que, a dada altura, começa a ser possível fazer a sincronização com áreas vizinhas que, entretanto, também começaram um processo semelhante. As centrais de arranque autónomo tiveram alguma dificuldade em arrancar, não arrancaram à primeira. E, portanto, passámos ali um tempo complicado até que as centrais arrancassem. Felizmente, portanto, o apagão foi às 11h33. Às 11h35 a REN tenta arrancar com a primeira, Castelo de Bode, e essa só conseguiu arrancar às cerca das 3h30, e o Tapada do Outeiro às 4h30. Mas por problemas técnicos, o que é que influenciou esse tempo de espera? Houve várias tentativas. Houve até um dos casos em que era preciso um gerador, o gerador não dava a funcionar, e, portanto, a partir das 5 da tarde, 6 da tarde, devia-se a crescer. Depois foi feita a ligação ao sul, ao Algarve, que teve uma ligação à Espanha, que já estava ali com a eletrificação perto do Algarve, e então tivemos 3 ilhas
que cresceram exponencialmente até a Lisboa, que foi das últimas zonas a ser eletrificada. No dia seguinte ao apagão, o Governo anunciou 2 novas centrais que vão passar a ter a função de Black Start. A partir do início do próximo ano, juntam-se à lista a barragem do Baixo Sabor e a do Alqueva. Se eu tiver armazenamento de água na Albufeira, eu abro as comportas entre aspas e tenho potência instantânea. Portanto, isso permite-me, obviamente, com um procedimento adequado para arrancar a frio, chamamos-lhe assim, fazer isso. E, portanto, as soluções não é porque são renováveis, é porque, efetivamente, nós, com as hídricas, conseguimos fazer isso com muito mais rapidez que qualquer outra alternativa. Enquanto que numa central termoelétrica é preciso, primeiro, ou que ela esteja a quente, ou, se não está a quente, está próximo de quente, para poder fazer vapor, e o vapor tem que ter determinadas características de pressão e temperatura para poder ser expandido nas pás da turbina. Portanto, tudo isto demora algum tempo. E para além disso, o processo de tomada de carga, desta tomada de carga, acaba por ser relativamente lento porque se tem que continuar sempre a garantir estas pressões e temperaturas no vapor que acaba por ser expandido nas pás das turbinas. E o que estava previsto era que as 2 novas substituíssem as 2 antigas, a Tapada do Outeiro e Castelo de Bode. E já estava escolhido, quando foi o apagão, a 28 de Abril, já a REN tinha feito uma seleção e escolheu o Baixo Sabor e a Alqueva. E a decisão, e o que estava no Decreto-Lei 2022, o 55 de 2022, é que Portugal teria 2. Por decisão, logo no dia do apagão, o Sr. Primeiro-Ministro anunciou que era importante termos um número superior e, portanto, o que é que decidimos? Ficar com as 4. Teoricamente será mais rápido, mas na realidade também há outros problemas. É que o processo de sincronização é um processo complexo e, portanto, quantas mais ilhas eu criar, mais sincronizações têm que ser feitas e esse é um processo delicado, portanto, pode não ser tão interessante assim ter tantas, ou quer dizer, muitas ilhas para depois fazer sincronizações umas atrás das outras. Pode não ser a melhor solução. Para além que existe também equipamentos especiais para garantir que esse processo de sincronização é tecnicamente bem feito. A interligação na Península Ibérica é constituída por 9 linhas elétricas. Está ainda prevista uma nova ligação entre o Minho e a Galiza. Espanha tem uma pequena ligação com França de cerca de 2.800 megawatts, enquanto a ligação de França com os restantes países com quem partilha fronteiras ascende aos 15.000 megawatts. A União Europeia defende o reforço das interligações dentro da comunidade e vai financiar uma nova linha elétrica submarina entre Espanha e França, uma iniciativa que se prolonga em negociações há vários anos. O sistema não é uma ilha, mas é quase uma ilha. Porquê? Porque a interligação é fraca. Nós precisávamos de ter um reforço da interligação para melhorarmos a capacidade das trocas comerciais com a Europa Central, para também melhorarmos a nossa robustez em termos de operação do sistema e, efetivamente, a interligação é curta. A França não tem nenhum interesse em aumentar as interligações com a Península Ibérica, porque o parque elétrico francês é essencialmente nuclear. E como a eletricidade renovável consegue sempre ser mais barata no mercado grossista do que qualquer alternativa nuclear, significaria que a eletricidade, quando fosse sedentária ou se fizesse um desenho de exportação de eletricidade para a França, iria tornar ociosas parte das centrais nucleares e isso iria, no fundo, criar um problema à própria EDF. Portanto, isto é claramente um desígnio político, mas a Comissão Europeia tem que ter os instrumentos e as ferramentas para, não é porque França tem aquela particularidade no seu sistema elétrico ter mais de 70% nuclear ou 70% nuclear, que nós vamos impedir que, no fundo, a união e a integração elétrica europeia seja contornada ou evitada por França. No caso de Marrocos, portanto, Espanha tem uma ligação a Marrocos, para nós é mais difícil, estamos mais longe, vai ser mais caro, mas há a vontade de Marrocos nos envolver e, portanto, iremos reunir primeiro com os embaixadores e ver a viabilidade, até a viabilidade económica dessa ligação e da possibilidade de nos juntarmos a outros projetos de ligação com a Europa que Marrocos esteja a planear.
Portugal e Espanha integram um mercado ibérico de eletricidade, consagrando uma sinergia física, económica e legal entre os dois países. No dia 28 de abril, à hora do apagão, Portugal importava mais de 2.000 megawatts de eletricidade da Espanha, o que correspondia a 35% do consumo e armazenamento do momento. Nós não importamos a energia elétrica de Espanha por qualquer razão estranha que possa estar subjacente ao sistema. É muito simples, é uma questão económica. Se existe energia mais económica do lado de Espanha, então e existe capacidade para a trazer, portanto existe capacidade na interligação disponível, então o que nós fazemos é trazemos essa energia e com essa energia abastecemos os nossos consumos, diminuindo a fatura para todos os consumidores portugueses. Portanto, é apenas isso. Nós somos capazes de suprir os nossos consumos internos com as nossas centrais em Portugal, mas existem momentos em que decidimos não o fazer porque existe um caso económico mais vantajoso de importar essa energia vinda de Espanha. O desenho do sistema elétrico europeu vai ter que ter muito mais capacidade de interligação entre países. Se num dia de inverno, às 4h30 da tarde, grande parte do norte da Europa está às escuras, ou seja, já é noite, nós no sul da Europa ainda conseguimos, por exemplo, continuar a ter sol. Ora, se eu tiver a possibilidade de escoar toda essa potência elétrica renovável para lá da Península Ibérica, eu estou a ter um equilíbrio e um ganho no sistema elétrico. Portanto, as interligações têm que permitir que isso seja execuível. E isto é apenas um micro-exemplo para se perceber. Mas todo o sistema elétrico, quanto mais pontos de geração tem e mais interligações tem, mais robusto é, mais resiliente é e mais económico se torna. Em Portugal, um painel solar fotovoltaico, 1 kW de painel solar fotovoltaico tem uma capacidade de produção de cerca de 1.600 horas. O que é que eu quero dizer com isto? Que ele vai produzir 1.600 horas por ano à potência nominal, não é? Mas um ano tem 8.760 horas, não é? Mas se formos instalar este mesmo painel solar fotovoltaico na Alemanha, ele produz metade, produz 800 horas. Portanto, então, com o mesmo investimento, eu produzo muito mais. Na última década, Portugal apostou na eletrificação, mas os consumos de energia primária não cresceram demasiado. Isto deveu-se ao aumento da eficiência do sistema. No entanto, essa fase estabilizou. Agora, a eletrificação dos transportes e da indústria vai impulsionar o consumo elétrico. Em 2024, foram consumidos quase 51.000 gigawatts de eletricidade. As previsões para 2030 são de 90.000 gigawatts. Nós vamos ter que ter o chamado sistema de baterias acopladas aos centros eletroprodutores renováveis, porque o grande desígnio neste momento não é ter a tecnologia A, ou seja, eólica ou fotovoltaico, é agregar hibridização de centros eletroprodutor, ou seja, ter tecnologias eólicas mais fotovoltaicas a produzir, no limite do ponto de ligação, e depois aquelas pequenas flutuações ou a venda de eletricidade, quando não é necessário no mercado, para ser armazenada e vendida nas horas em que efetivamente há procura para essa eletricidade. Portanto, isso vai também aumentar a resiliência do sistema elétrico, porque eu vou passar a ter um determinado índice de despachabilidade nas centrais, ou só fotovoltaicas, ou só eólicas, ou nas hibridizadas. Nos momentos em que tivemos muita abundância do recurso renovável, se produzíssemos hidrogénio e o armazenássemos em cavernas de sal, como nós temos, por exemplo, em Portugal, e esse recurso não é só em Portugal, existe em vários outros países, esse hidrogénio depois pode ser utilizado para ser queimado, entre aspas, em turbinas, e com isto produzir eletricidade de origem renovável, porque esse hidrogênio tinha, por sua vez, sido produzido com eletricidade de origem renovável através da eletrólise da água. O que se espera é que os consumidores também eles sejam capazes de se ajustar à abundância ou escassez do recurso renovável. Como é que isso se faz? Com a variável preço. Portanto, quando o preço for muito baixo, significa que há abundância do recurso renovável e, portanto, os consumidores irão, teoricamente, responder a esse sinal de preço aumentando a procura. Quando o recurso for escasso, o preço sobe e, portanto, os consumidores vão se inibir de consumir. E há, naturalmente, equipamentos que são particularmente orientados para dar esse tipo de resposta. O carregamento dos veículos elétricos,
tudo que são cargas térmicas. O que é que eu estou a falar de cargas térmicas? O aquecimento de águas sanitárias, a climatização ambiente, portanto, coisas desse tipo. Alguns processos industriais, não muitos, mas alguns até podem ter flexibilidade, e a palavra-chave aqui é flexibilidade. Parece a normalidade bem devagarinho a chegar, aliás, agora mesmo. Podemos e devemos retirar lições de eventos como este. 3 meses após o apagão, o Governo anunciou um conjunto de 31 medidas para reforçar o sistema elétrico. Foi dada a autorização à REN para investir nas infraestruturas num prazo de 3 anos. Outra das medidas é o lançamento do leilão de um sistema de armazenamento com baterias. Fizemos a revisão do processo para as comunidades de energia e tornámos muito mais simples o criar uma comunidade de energia. Mas vão ter esses sistemas em que permitem funcionar sem ligação à rede? Sem ligação à rede. E, portanto, promover mesmo esses sistemas sem ligação à rede e para sistemas com alguma dimensão incentivar a que tenham uma bateria e, por exemplo, painéis fotovoltaicos, e isso dá uma independência grande no caso de um acidente como o que aconteceu no dia 28 de abril. Criar zonas de aceleração das energias renováveis, isso é algo que também já estamos a fazer. Encomendámos a um conjunto de académicos um estudo ambiental estratégico para definir as zonas em Portugal continental, que são propícias à instalação de energias renováveis e em que as energias renováveis não vão competir com valores, com agricultura de alto valor, com valores de biodiversidade, com valores de paisagem de grande beleza e, portanto, que não temos aqui fatores e impactos muito negativos do ponto de vista das instalações das energias renováveis. A digitalização da rede elétrica também está presente no pacote de medidas. Especialistas do setor defendem um sistema que comunique, desde o ponto mais granular até ao ponto mais macro. Metade dos agregados familiares e empresas da União Europeia já têm contadores inteligentes. Falta agora trabalhar melhor os dados. Ter a capacidade de perceber todos os fluxos de energia e esses fluxos estarem digitalizados e a serem capturados por um sistema que está a processar esses dados em tempo real e a permitir fazer inferências sobre o que vai acontecer no momento seguinte e conseguir ajustar-se para maximizar o benefício, isso é algo que ainda tem caminho para fazer. Portanto, concretamente, estamos a falar de digitalizar mais ao nível dos postos de transformação locais, ao nível das subestações mais locais, mas mais, lá está, na rede de distribuição. O apagão permitiu comprovar que a rede elétrica é a espinha dorsal do funcionamento do país. Num contexto de transição energética e de crescente eletrificação da economia, é preciso apostar numa rede autónoma e descentralizada e na automatização do consumo para que este se adapte à produção renovável. Saiba mais sobre o pacote de medidas de reforço da rede elétrica no podcast Biosfera. Até ao próximo episódio. Seja bioativo.